Pessoal, primeiramente, boa noite aí para todo mundo, para todos os alunos, os demais convidados aí que estão assistindo, né? Essa live Café com Gestão, a qual surgiu aí de um bate-papo com a professora Viviane, fazer uma ação bem descontraída com vocês, né? Espero que vocês gostem, tá? Aproveitem o bate-papo hoje à noite. Passar uns recadinhos bem gerais aqui, tá? A lista de presença vai ser divulgada uns 15 minutos ao finalzinho da live, tá? Não vai demorar muito, vai ser uma coisa bem rápida, bem bate-papo, bem objetivo, claro. E as perguntas a gente vai deixar para meia hora no final, tá? Para todos os alunos que se sentirem à vontade de abrir a câmera, o microfone, ou o áudio, querer fazer pergunta, né? Eu vou estar moderando aqui pelo chat, e moderando a sequência por vez, para que a Renata possa responder todas as perguntas possíveis, né? E dar algumas dicas para vocês também, tá? Eu vou passar aqui a palavra à professora Viviane, que vai fazer a apresentação da palestrante, tá? E que todos aproveitem bem o evento aí, que vai ser um sucesso, se Deus quiser. Viviane, a palavra é contigo aí, tá? Obrigada, querido. Primeiramente, eu já agradeço também a oportunidade aí do professor Adriano. O professor Adriano é o nosso parceiraço na Faculdade de Administração da FAIT, e surgiu essa oportunidade de estarmos aí trazendo um conteúdo específico para os nossos alunos, mas em contrapartida também nós queríamos que outros alunos participassem, porque nós trouxemos na noite dessa segunda-feira bem patriota, e eu fiz questão também de trazê-la, porque o pai dela é ex-combatente, então ele prestou, assim, relevantes serviços à nossa nação, não somente à nossa cidade, e isso enche de orgulho, né, o coração da nossa convidada, né, que é a doutora Renata. A Renata é nossa amiga, eu tenho liberdade para falar, né, que a Renata é nossa amiga particular, nossa colega de profissão, porque se os alunos não sabem, eu também sou advogada, só que a minha primeira formação é administração, e batendo um papo com o professor Adriano, surgiu essa oportunidade de trazer a Renata, e felizmente foi no dia 7 de setembro, motivo da qual também calhou, né, de trazermos aí essa informação sobre o pai da Renata, que foi prefeito aqui da nossa cidade de Buri, e ex-combatente. Então, ele foi um patriota. Além de servir muito a cidade por 5 vezes, ele foi um patriota, né? E trouxemos a doutora Renata, que é advogada, ela é mestre em Direito, né? Agora ela é uma empreendedora, ela é dona, né? Eu não sei se eu posso dizer dessa forma, mas ela é dona de uma das franquias do Damásio. Depois ela vai estar aí reiterando e talvez ratificando, né? Retificando e ratificando o que nós estamos trazendo aqui para vocês nesse primeiro momento, e agradecemos demais, viu, Renata, a sua boa vontade, o seu sim para nós, e também eu queria agradecer de coração aos nossos alunos que estão aqui nessa sala, né? Eu queria também cumprimentar de forma bem especial o Manuel. O Manuel é nosso querido administrador, viu, Renata? Esse entende da matéria, viu, Renata? E ele está nos prestigiando, se eu não me engano, e depois o Manuel pode também estar me retificando, né? O Manuel faz parte do Conselho Deliberativo do SESI, salvo engano, lá de São Paulo, uma pessoa, assim, bem entretida com essas questões de administração, de gestão, sabe muito, assim, um especialista da área, e de repente aí ao final pode até estar dando um oi para nós aí. Renata, é contigo, mais uma vez, muito obrigada, tá, de você ter nos atendido, e eu peço aos alunos, pessoal, gruda nessa mulher. Essa mulher entende muito, não só do direito, mas agora está entendendo de empreendedorismo. E ela teve que aprender coisas que na faculdade de Direito não tem, e coisas que nós, administradores, sabemos, tá? Renata, mais uma vez, boa noite, muito obrigada, eu fico muito feliz de você ter aceitado esse desafio de estar falando com a gente aqui num bate-papo bem descontraído e com os nossos alunos. Ótimo. Boa noite a todos os alunos que estão aqui nos prestigiando nesta noite, nesse feriado, que podiam estar aí comendo uma pizza, assistindo uma série, e não, optaram por vir aqui aprender um pouco mais. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas assim engajadas e que buscam melhorar cada vez mais, até porque
todo aprendizado é válido, né? Tudo que a gente puder agregar para o nosso conhecimento sempre é muito válido. Então, estar aqui na noite de hoje, eu aprendendo com vocês, vocês aprendendo comigo também, é de uma satisfação imensa. Agradeço a professora Viviane pelo convite, quando ela me contatou falando da proposta, um café para falar sobre empreendedorismo e gestão, eu na hora falei, opa, bora, adoro esse tema. Sou apaixonada pela questão do empreendedorismo, me apaixonei por esse tema, como a Viviane disse de início, né? A minha formação é no direito, mas hoje eu procuro trabalhar a questão do empreendedorismo voltado para o direito, então é um tema que me atrai por demais. Agradecer ao professor Adriano por toda a atenção, desde o nosso primeiro contato, quando a gente testou aqui a reunião online, todo o suporte, todo o amparo, todo o carinho. Nossa, vocês têm aí um professor muito bacana com vocês, viu? Se inspirem aí nos dois, Viviane e Adriano. Muito obrigada pelo convite e pela atenção de vocês. Agradecer, Viviane, também, aí a lembrança, o meu pai, ele tá lá atrás, ó, a fotinho dele lá, ó. Fotona, na verdade. E eu sempre deixo essa foto aqui mesmo no meu home office, porque eu falo que ele me inspira muito, me inspira a pessoa que ele foi, né? Você disse, foi um ex-combatente, realmente foi um patriota, foi alguém que buscou sempre a democracia, buscou a liderança, ele foi um grande líder e isso me inspira muito. E ele tem várias histórias que às vezes eu estou aqui em alguns momentos escrevendo, de repente eu paro e olho ali atrás a foto, daí eu lembro de alguma coisa dele e falo, opa, peraí, vamos lá, que se fosse ele não ia fazer desse jeito, talvez fizesse de outra forma. Então eu gosto de ter essa foto dele ali para me iluminar aqui nos meus caminhos. Então agradeço mesmo. Bom, a gente está aqui nesse bate-papo mais descontraído, mas a Viviane já deu a deixa aí, dizendo que eu tive que aprender o empreendedorismo um pouco na marra, as noções de gestão aí na marra, né? A gente fez uma live há uns meses atrás, mais ou menos, né? E onde a gente falou do empreendedorismo na área do direito, e ali na live eu até revelei que realmente eu tive que buscar os conhecimentos de gestão, porque quando eu fiz direito, claro, na faculdade de direito a gente não tinha e não tem, na verdade, noções de gestão. Você se forma, é aprovado no exame de ordem, começa a advogar, mas você pensa que você é o advogado, a pessoa física, e você se esquece ali que o seu escritório e que tudo que demanda em termos de administração desse escritório requer noções de gestão. Então, eu sou advogada há 22 anos, e logo que me formei e passei no exame de ordem, eu trabalhei como advogada empregada. Então, eu não tinha, no início, a opção aí, ou a ideia até de seguir para um negócio próprio. Fiquei um tempo trabalhando num escritório em Piracicaba, e nesse meio tempo eu comecei a fazer o meu mestrado também. Ingressei muito cedo a fazer o mestrado, com 21 anos para 22 anos, eu ingressei a fazer mestrado, porque eu já queria ser professora, sempre gostei da docência, já nos tempos dos bancos da faculdade eu já gostava de observar os professores, observar a didática deles, a forma como eles conduziam, e eu ia fazendo uma seleção. Ah, esse eu gosto disso, esse aqui não acho legal fazer isso. Ah, esse aqui tem esse jeito que é interessante. Ah, esse aqui trabalha dessa forma. Eu já fazia essa observação aí do meu meio da faculdade para o final, que eu comecei a ter essa vontade de seguir na área da docência. Então, eu iniciei o mestrado e trabalhava como advogada empregada. E como empregado, é claro, a gente não tem tanta liberdade para tomar as decisões ou as medidas que a gente gostaria de fazer, a gente tem que acatar ordens, mas hoje a gente fala que, inclusive, quem trabalha como empregado, ele precisa também ter essa noção do empreendedorismo, ele precisa olhar para aquele negócio, embora não sendo propriamente dele, mas como sendo um dono do negócio, alguém que tem ali brilho nos olhos, que quer que realmente aquele negócio, aquela empresa, aquele escritório dê certo e funcione, porque dando certo é a marca dele que também está ficando lá. Então eu aprendi muito nesse escritório que eu estava, embora não tivesse essa autonomia, mas aprendi bastante, e aí voltei para a nossa terra natal, aí, Buri, né? Eu falo terra natal, mas na verdade eu não sou natural de Buri, sou natural de Tatuí,
Mas morei em Tatuí desde criança, então me considero buriense também. E voltei para Buri e lá eu abri o meu escritório. Meu pai era advogado na época, mas eu, assim, pedi que eu não queria que eu voltasse para trabalhar com ele. Eu queria ter o meu escritório, queria cuidar do meu negócio. E aí voltei a abrir meu escritório. Fiquei com o meu escritório de advocacia e, paralelamente, meu marido, que é da área de saúde, que não tem nada a ver com a minha área, eu comecei também a ajudá-lo na administração dos negócios dele. E foi aí que realmente eu comecei a ter um olhar um pouquinho mais atento para a questão da gestão. Mas ainda bem iniciante, bem cru, pode-se assim dizer. Bom, fato que depois que eu vim morar em Itapeva, faz 7 anos que eu estou morando aqui, coincidentemente no mesmo período que eu vim morar aqui, eu também abri a franquia da Damásio Educacional, que é uma franquia de cursos preparatórios para concursos, exame de ordem, pós-graduação, MBA, graduação EAD, a gente tem também no nosso portfólio, preparatório para residência médica. Então, hoje o Damásio é um guarda-chuva que tem vários cursos aqui por baixo. E aí, quando eu fui buscar, né, a ideia de abrir essa franquia, eles me exigiam que eu tivesse, dentre vários documentos ali, ou apresentasse um plano de negócios. E aí que a Viviane sempre cita essa história, né? Que quando veio para mim a relação de documentos, isso há 7 anos, fez exatamente 7 anos, que foi bem no meio do ano, assim, que eu adquiri a franquia. E eu lá providenciando toda a documentação e tal, falei, nossa, plano de negócio. Falei, opa, peraí, eu até então era advogada e professora e auxiliava o meu marido na gestão dos negócios dele ali. Isso era, inclusive, um pré-requisito da franquia, você ter alguma noção de gestão. E até acho que me aceitaram porque eu tinha essa noção de gestão por conta dos negócios do meu marido. E aí eu falei, nossa, plano de negócio. Falei, tá, o que é isso? Bom, pelo próprio nome, plano de negócio. Eu falei, deve ser um plano do negócio. Tá, mas como que é feito isso? Tem algum modelo? O que precisa ser abordado nesse plano de negócio? Eu comecei a me questionar e eles não mandam nada assim, falando exatamente, né? Manda a relação de documentos. Aí eu fui me inteirar e fui entender um pouco mais o que era esse plano de negócio. E busquei o Sebrae, na época, para compreender mais. E o site do Sebrae é maravilhoso, acredito que muitos de vocês aqui conheçam, sigam e façam pesquisas lá, mas a gente encontra muito conteúdo gratuito, de excelente qualidade, e lá tinha, né, a explicação do que era o plano de negócio e o modelo, como fazê-lo. E então eu fui tratar de fazer, até porque precisava ver se a franquia era viável na nossa cidade de Itapeva. Porque a gente tinha um histórico aqui de ter tido 3 cursos preparatórios de Itapeva, e os 3 fecharam. Então, eu tinha isso como um ponto negativo para mim, era uma possível ameaça, se a gente for fazer aquela análise SWOT, que vocês já devem ter estudado e feito aí, talvez, ali era uma possível ameaça, 3 cursos anteriores que já tinham fechado. E aí eu precisava, então, fazer muito bem feito esse plano de negócio para ver se realmente era viável. E fui, então, buscar e fazer detalhadamente, e aí, como eu sou mesmo, assim, muito dedicada, eu fiz, assim, redondinho, tanto que meu plano de negócio lá no Damásio virou depois, assim, quase que um modelo. Quando algum franqueado buscava adquirir a marca e pedia, falava, mas como que faz? Tal, eles mandavam o meu, porque tinha ficado, assim, muito bem feito. E aí eu aprendi realmente a fazer e analisar. E, na verdade, o plano de negócio a gente tem que fazer antes do negócio, para ver se ele é viável, e mesmo depois que a gente já está com o negócio em funcionamento, a gente precisa dar uma revisada nesse plano, porque planejar é fundamental. Então, eu digo assim que é uma primeira característica de um empreendedor é o planejamento. Sem planejamento, a gente não chega a lugar algum. Então, o planejamento é fundamental. E a construção desse plano de negócio, pensar como que vai ser esse negócio, e aqui vocês me falaram que tem alunos, né, de arquitetura, de direito, que não são só da área da administração de empresas, mas provavelmente vocês vão ter os negócios de vocês, seja o seu escritório de arquitetura, o seu escritório de advocacia, o nutricionista que vai ter o consultório para atender, enfim, todas essas atividades
precisam ser pensadas, precisam ser planejadas. Então, primeira dica aí que eu dou, já pela minha própria experiência, que eu fui buscar aprender, façam o plano de negócio. Tá no último ano da faculdade, já é hora de começar a fazer, já é hora de começar a pensar nisso. O que você pretende aí para o seu último ano da faculdade? A partir do ano que vem eu quero ter o meu próprio negócio, então começa já a pensar como que vai ser construído esse negócio. Então o planejamento, ele é fundamental e foi assim que eu acabei entrando de cabeça no mundo dos negócios. Então, faz 7 anos que eu estou assim de cabeça. Como eu disse, tinha antes uma experiência, mas era uma experiência bem crua. E aí, há 7 anos, eu fui mergulhando nesse mundo dos negócios e ter a franquia me propiciou muito aprendizado. Eu falo que eu posso não ter ficado milionária sendo franqueada, porque realmente a gente sabe que ficar milionária aqui no nosso país é coisa assim para poucos, né? Mas, assim, eu acho que eu fiquei muito rica de aprendizado. Eu falo que tudo que eu aprendi, assim, já valeu a aquisição da franquia. Aprendi demais mesmo. Tive muitos treinamentos, muitos cursos, e o colocar a mão na massa faz a gente aprender também, e faz ficar mais fácil, inclusive, para ensinar. Às vezes, a gente falar sobre empreendedorismo, falar sobre gestão, só na teoria é uma coisa, mas a hora que a gente tem o próprio negócio, a gente se identifica ali com as dificuldades, com as dores, aí a gente consegue realmente ter um olhar mais completo para essa temática. Então, eu me apaixonei por essa área e eu vim, assim, nesses últimos 7 anos, principalmente agora, de uns 3 anos para cá, eu falo que eu vim fazendo um rebranding. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo. No marketing estratégico, a gente fala em branding, que é a construção da sua imagem pessoal, como você quer ser reconhecido, que é a sua marca, que é a sua digital. E aí, o rebranding é repensar essa marca pessoal. E para mim foi interessante, porque eu até então era mais conhecida como advogada, como professora de direito constitucional. E, no entanto, quando eu entrei para esse universo aí da gestão, eu comecei a mudar um pouco o meu foco. E hoje eu digo assim que estou muito mais voltada para essa questão de carreira, de empreendedorismo, de gestão, e até as minhas postagens, quem me segue no meu Instagram deve estar percebendo que hoje o viés é muito mais para essa orientação de carreira, para esse desenvolvimento profissional, para pensar a gestão dos escritórios de advocacia, a planejamento da carreira para quem pretende seguir aqui na área da advocacia, ou mesmo para concursos, ou mesmo para quem quer ser professor, é necessário esse planejamento. Então, eu acabei me voltando muito mais para isso. E hoje eu falo assim que eu sou apaixonada mesmo por essa temática, e faz aí 7 anos, então, que eu entrei para o seu mundo, tá, Viviane? A gente fez ao contrário, né? Você primeiro fez a formação. Primeiro você fez a formação em administração, depois você foi fazer direito, né? Eu fiz direito. E hoje aí eu falo que eu tô assim, quase fazendo faculdade de administração, hein? Mas eu vou, acho que fazer um MBA aí, que tá já bem no meu radar há um tempo, porque eu quero ainda mais me aprofundar nessa área. E é interessante, né? Tanto para mim, professor Adriano também. O professor Adriano é contador, né? Mas ele tem também aí uma série o nosso professor aí ele é uma caixa de surpresa, ele é uma caixa de Pandora, né? Que ele tem várias pós-graduações e ele é muito entendido. Um rapazão aí novo, com conhecimento igual esse rapaz aí, tá para nascer, viu, Renata? Mas é tão interessante essa observação que você fez. Olha só que bacana, pessoal. Que vale a pena a gente estudar, porque conhecimento é poder. Quando eu conheci a Renata tinha acabado, na verdade já conhecia, mas de ter assim, um pouco de intimidade, entrosamento, a Renata já tinha acabado a faculdade e realmente ela era uma advogada recém-formada. E olha que interessante, pessoal, o pai dela foi administrador da cidade 5 vezes. E querendo ou não, ele tinha essa veia administradora, né, Renata? Sim. E mesmo assim, pessoal, olha que interessante, a Renata nunca trabalhou na administração pública.
Não. Quem trabalhou foi a irmã da Renata, a doutora Carolina, que trabalhou aí muito tempo e agora é uma empreendedora também. Ela Também. A Carol, né, com o esposo dela, também são empreendedores. E olha que bacana, teve que aprender, pessoal, colocando a cara nos livros. E outra, numa época que não tinha internet, que não tinha... talvez a internet sim, mas assim, não tinha assim, esse leque de coisas que é hoje, né, Renata? Sim, nossa, para a gente, né, nesse tempo, quando não tinha internet, você não tinha o conhecimento se você não tivesse um investimento financeiro mesmo, porque você tinha que comprar o livro, ou você tinha que ir fazer um curso fora, né, toda uma despesa de viagem, além da própria despesa de curso. Falo que hoje, buscar conhecimento está muito fácil. Só não busca quem realmente não quer, porque a gente tem, assim, muitas opções para todos os bolsos. Tem muito conteúdo gratuito, interessante. Agora, nesse momento de pandemia, eu falo, às vezes eu vejo algumas coisas, eu falo, queria fazer esse. Eu falo, meu Deus, não vou dar conta de fazer tudo. Porque tem muita coisa legal. Hoje eu aproveitei o feriado para assistir um workshop sobre um curso de inglês, porque eu preciso voltar agora para dar mais uma praticada aí nas línguas, e aí eu estava assistindo um workshop do curso de inglês, quer dizer, o tempo inteiro a gente está tendo, aí está sendo bombardeado com muitos conteúdos de todas as mais diversas áreas. Então hoje está muito fácil, os livros, biblioteca digital, compartilhamento, a gente vive hoje a geração do compartilhamento. Tudo é compartilhado. Eu recebi um vídeo, estou mandando lá no grupo do WhatsApp. Recebi um livro, estou mandando lá. Recebi um material, estou mandando lá. Então, a gente tem muita facilidade, muito acesso. Realmente é ter a força de vontade aí de absorver tudo isso que está aí à disposição. Nós lá no Damásio também, a gente tem muitos cursos, muitas opções para todos os bolsos. E isso veio muito ao encontro do que era e sempre foi o meu objetivo pessoal. Eu acho que desde o primeiro momento, quando eu escolhi ser professora, ou mesmo quando eu escolhi também advogar, eu sempre tive esse olhar para querer ajudar as pessoas. Querer ajudar as pessoas a ficarem melhor, a se tornarem pessoas melhores. Sempre foi esse meu objetivo, assim. Então, eu sempre acabei entrando, participei daquele projeto OAB Vai à Escola, que é uma forma também de levar conhecimento. Fiz parte da diretoria da APAE por um tempo, porque também era uma forma de auxiliar. Então, isso sempre teve muito claro para mim em termos de objetivos pessoais. E aí, quando a gente vai pensar em objetivo profissional, e eu falo que as duas coisas têm que estar alinhadas, porque senão não dá certo. Aí eu falei, tá, o que eu posso pensar profissionalmente que venha com essa ideia, que realmente traga esse olhar de auxílio, de ajudar as pessoas a crescerem mais. E aí, quando surgiu a oportunidade da franquia, eu falei, nossa, com certeza, isso daí só vai somar para mim, porque a docência já me propicia isso. Falei, eu ter também um curso preparatório, onde eu posso ajudar as pessoas a se prepararem para o concurso que é o sonho da vida delas, onde eu posso ajudar as pessoas a fazerem uma pós-graduação porque elas querem se especializar, querem seguir na área da docência. Eu acho que tem tudo a ver com o meu projeto de pessoa, com o meu objetivo pessoal. E aí trouxe isso. E, paralelamente, eu também comecei a auxiliar realmente as pessoas, a dar uma consultoria, inclusive, nessa área. Então, assim, há 3 anos eu coloquei essa consultoria de uma forma mais bem elaborada. Eu fazia isso meio que só no bate-papo, né? O aluno chegava lá na minha unidade querendo conversar, querendo saber alguma coisa de carreira, e eu ia lá, atendia ele. Aí, inicialmente, eu desenvolvi um projeto que chamava-se Projeto Care, de cuidado do inglês, e nesse projeto a gente fazia atendimento para o aluno, de orientação de carreira, trazia ali dentro da unidade do Damásio algumas palestras motivacionais também, e aí depois eu fui ampliando isso e acabou virando mesmo aí uma consultoria. Hoje ela está toda formatada, e eu acredito que para o ano que vem ela saia, até seja lançada como um produto mesmo, com nome, com marca registrada e tudo mais, que é um projeto 2021 aqui para mim, ó, continuando na área do empreendedorismo. Oh. E eu não paro mesmo.
E aí, assim, veio muito ao encontro de tudo. Então, você nota, assim, que as coisas, elas se conversam muito, né? A docência, a franquia, a consultoria, são 3 coisas que estão muito alinhadas com aquilo que é meu objetivo pessoal, que é realmente auxiliar as pessoas a encontrarem seus caminhos, a vencerem na vida, a terem o sucesso delas, a fazerem um planejamento adequado aí da sua carreira, alinhar esses objetivos pessoais com os objetivos profissionais. Então, aí eu, para o 2021, eu vou continuar firme aqui no empreendedorismo. Ô, Renata, pegando o gancho aí da sua conversa, né, da sua fala, fiquei pensando aqui, visto a variedade do público que a gente está aqui hoje, né, aquele chavão que empreender só para administrador não existe, né? Qualquer não um existe. pode empreender, né? Qualquer um pode empreender. Na verdade, esses dias eu participei de um congresso muito legal que ele falou uma frase assim que eu adorei, que empreender é um estado de espírito. Não é mais só a ideia de que o empreendedor é aquele cara dos negócios e que tem a formação em administração de empresas, né? O empreendedor é aquele cara que tem esse estado de espírito, essa vontade de fazer a coisa acontecer. É aquele burburinho que a gente tem aqui dentro e que faz muitas pessoas largarem aí a CLT, largarem o seu registro aí de empregado e se lançar no mercado de trabalho para ter seu negócio próprio, para criar o seu próprio negócio. Então, é um estado de espírito. Eu falo que eu vivo nesse estado de espírito, estou cada vez mais. Adoro. Mas, assim, estado de espírito, né? Então, ou seja, só basta realizar a ação automaticamente, realizar a ação, ter a vontade e se jogar, não é verdade? Exato. Porque muitas das vezes a gente pensa no risco, mas se a gente também não correr o risco, né, a gente também não vê isso. E eu falo isso muito para os alunos, né, até os alunos principalmente da área da saúde, o pessoal das engenharias, se lança o desafio, né? Se lança o desafio, busca cada vez mais e vai bem no sentido que você está falando, né? Nesse sentido que você falou, você está complementando aqui. Então, é bem bacana esse sentido também, né, Viviane? Exatamente. Aliás, a Renata, ela falou, né, do branding e do rebranding. Eu tenho essa liberdade agora de perguntar para a Renata, porque ela falou do tal do rebranding, que é novo. Pessoal, a mulher que é formada aqui em administração não tem tanto conhecimento agora da doutora Renata como nos dias de hoje. E eu acredito que com essa vinda, né? A gente não gostaria, mas com essa vinda da pandemia, é uma palavra, assim, bem ajustável ao momento, né, Renata? Sim, porque muitas vezes a gente vai construindo uma imagem, vai construindo uma trajetória profissional, mas num dado momento da tua vida, por alguma circunstância, você passa a repensar tudo isso. E você fala, será que é por aí mesmo que eu quero continuar até o fim da minha vida? Ou será que dá para eu mudar um pouquinho o foco e desviar e fazer um novo caminho? E o rebranding é exatamente isso, né? Esse desvio para a construção aí de um novo caminho. Porque branding, né, veja que tem o ING no final, porque traz essa ideia de que a construção ela é contínua. Eu não terminei a minha construção enquanto imagem profissional, nem hoje, nem daqui 1 ano, nem daqui 10. Enquanto eu estiver viva, eu estou nesse processo de branding, de construção. E aí eu posso fazer esse rebranding, que é ir para uma outra vertente, aí eu dar uma desviada desse caminho, mudar um pouco esse foco, mudar um pouco esse olhar. E eu falo que, para mim, hoje eu enxergo assim que eu vim num processo de construção e que aí eu fiz esse desvio, seguindo ainda o direito, claro, continuo atrelada com a área do direito, só que aí eu trouxe mais para esse direito do empreendedorismo, da gestão e me desvinculei um pouco mais da questão do direito constitucional. Falo que hoje até o meu olhar aí do direito constitucional está bem mais aí para a questão dos direitos humanos. Gosto muito dessa temática e gosto de abordar a questão dos direitos humanos também, trazendo mais a questão das minorias, de como empoderar essas minorias. Veja que está também relacionado com a questão do empreendedorismo. Então, eu até tenho aí alguns artigos que eu escrevo nessa área, mas tem mais esse viés hoje. Então, eu fiz esse desvio de caminho aí, uma nova construção. Então, eu vejo que eu estou indo por esse outro olhar e deixando um pouco de lado aí constitucional e tal, e mudando um pouquinho o meu foco, embora continue aí super, vou continuar com direito sempre, mas
tem esse novo olhar, é esse rebranding. Ótimo. E nessa época aí de pandemia, Renata, como é que você e seus colaboradores fizeram aí para manter essa linha empresarial? Para não perder o foco, não perder cliente, porque esse daí foi o segredo, e está sendo o segredo, né, da pandemia. Aliás, tem muitas pessoas aí que, infelizmente, chegaram a fechar suas portas, mas, em contrapartida, com essa questão do auxílio que o governo aí deferiu, né, para as pessoas, muitos aí pegaram esse valor, né, não é um valor muito grande, mas passaram a empreender, né? Então, como que foi aí para você e seus colaboradores na escola? Então, a gente falou há pouco aqui, sem citar diretamente, mas nós falamos já de duas características dos empreendedores, né? Falei a primeira aí do planejamento e o monitoramento sistemático, que é uma das CCS, e o professor Adriano falou do correr riscos calculados, né? Que a gente precisa correr risco, claro que eu devo correr esse risco de forma mais calculada para eu dar o passo aí do tamanho da minha perna, né? Não dar aquele passo maior que a perna. E aí eu posso dizer que nesse momento de pandemia eu precisei invocar muito uma terceira característica de comportamento empreendedor, que é, na verdade, duas: a persistência e o comprometimento. No momento, quando veio a pandemia e que a gente se viu assim, eu brinco, faço sempre essa analogia com o tsunami ou com aquela onda, aquele caldo que você leva na praia e que você, a hora que levanta, você não sabe onde você está. Então, assim, para mim também foi um pouco isso. Eu falo que o final de março foi aquele mês assim que eu falei, meu Deus, o que será de nós agora? Né? Aquela chuva de notícias, ninguém sabia direito de nada, para tudo, fecha tudo, vai para casa. E aí, nesse momento, eu falei, tá, vamos, tenta colocar a cabeça em ordem. Eu falando aqui de características de comportamento empreendedor, vou fazer um parênteses aqui, que eu fiz aquele curso do Empretec, que é a parceria do Sebrae com a ONU. E nesse curso, a gente trabalha muito essas características do comportamento empreendedor, e eu lembro muito do meu facilitador lá, usar uma frase em vários momentos, que ele dizia assim, quando vem a crise, você senta e chora? E eu falo que essa frase, acho que de tudo que eu fiz no curso, foi assim o que entrou, e eu carrego essa frase comigo, assim. Então, toda vez que vem uma dificuldade, vem um problema, que a gente até tem aquela vontade de sentar e chorar, e eu tive essa vontade quando veio aí a pandemia, que eu tive que fechar meu negócio, tive que fechar e ir para o home office. Vinha a frase dele, falava assim, você vai sentar e vai chorar, Renata? Eu falei, não vou sentar e não vou chorar, eu tenho que agir. Eu preciso ser persistente e eu preciso ser muito comprometida agora. Eu preciso dar o meu melhor, porque senão as coisas não vão acontecer. E aí, realmente, foi aquele momento em que eu falei, bom, a pandemia tá aí, não tem volta, e então eu preciso me adaptar. E a adaptação, ela é fundamental nesses momentos, porque se a gente não buscar adaptação e criar muita resistência, a gente não evolui. Então, eu coloquei, falei, bom, vamos lá. Me reuni com a minha equipe, eu tenho uma equipe enxuta, na minha unidade sou eu e mais 2 colaboradoras, e aí eu falei, bom, como que nós vamos fazer? Vamos ter que fechar a unidade, não vai dar para a gente ficar funcionando, mas a gente vai precisar ficar em home office, e a gente precisa continuar trabalhando, e precisa continuar atendendo o nosso aluno, e precisa continuar tentando vender. Por mais que a gente tenha esse momento inicial onde as pessoas falam, não quero fazer dívida, não quero comprar nada. E eu falo que ali o abril e maio foi suado mesmo, porque até todo mundo se adaptar. Hoje, né, claro, a gente vê que estamos tendo aí uma retomada gradativa, e aí tudo começa a caminhar um pouco mais, as pessoas começam a pensar mais no futuro delas, a voltar a estudar e tal. Mas nesses primeiros 3 meses aí, a persistência, o comprometimento foi fundamental, foram 2 características que a gente teve que realmente buscar para não esmorecer, para não deixar a peteca cair. Aí nós criamos grupo de WhatsApp com todos os nossos alunos, porque mesmo a gente não estando perto, a gente queria estar perto de alguma forma, ainda que virtual.
ficamos aí em contato com eles, tem uma colaboradora que é responsável por ficar contatando todos os alunos ali para ver como que eles estão. Teve alunos que estavam tendo muita dificuldade para se organizar por conta dessa coisa do hashtag Fica em Casa. E aí eu fiz a consultoria gratuitamente, uma sessão para cada aluno que teve dificuldade, e ajudei ali a organizar o cronograma de estudos, a organizar a própria local de estudos, porque você tem que começar a estudar na sua casa, tem que dividir o notebook com o filho, né? Vocês viram eu aqui, quem estava desde o início, que eu entrei aqui no nosso Meet com a senha do meu filho, porque dividia com ele meu notebook também. Então, eu tive que trazer, até da minha própria experiência, para falar, olha, vamos lá, dá para organizar. Então, a gente realmente teve que arregaçar as mangas, mas não podia sentar e chorar, tinha que agir. Então, isso foram, assim, 2 pontos que eu trouxe muito fortes, 2 características de persistência e de muito comprometimento. Aí você saiu e vendeu os lenços, né? Exato. É aquela frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E a gente tem que buscar a oportunidade. E é interessante pessoal, essa fala da doutora Renata, porque eu falo assim, eu costumo dizer que eu tenho 2 empregos, né? De manhã eu sou advogada, de manhã e à tarde sou advogada, e à noite eu sou professora também, né? Uhum. E para os escritórios de advocacia, se você não tiver também um jogo de cintura, né, Renata? Nossa. Acaba, porque assim, eu também não fiquei rica com a advocacia, tá, pessoal? Falaram para mim que se eu fizesse direito eu ia ficar muito rica, não fiquei, tá? Mas juntei dois conhecimentos, assim, ferrenhos, eu uso essa palavra ferrenhos, porque os 2 se casam, né? Então, eu tive, na outra live que nós fizemos, né, complementando toda, né, essa abordagem da Renata, ela perguntou para mim, Viviane, quando você abriu o seu escritório, você fez um plano de negócio? O plano de negócios que a doutora Renata recebeu, né, lá do pessoal do Damásio, era algo amplo, pessoal. Eu fiz um plano de negócio, eu fiz um negócio simplesinho, mas eu tinha que ter um caminho, pessoal, porque eu sempre fui empregada. Então, de repente, isso aconteceu em 2010, né? Eu terminei a faculdade em 2008, aí eu tinha um emprego, digamos, razoável, né? Mas eu não era concursada, trabalhava para o setor público, né? Mas eu sabia que a qualquer momento ali eu tinha que sair, até por conta da improbidade administrativa, né? Eu fui convidada a trabalhar sem o concurso, que é uma deliberação até da própria Constituição, mas eu teria que me desligar a qualquer momento. E quando me desliguei, foi a hora que eu passei no exame de ordem, faz aí 10 anos que estamos aí trilhando 2 caminhos, né, e o caminho do direito também, né, eu também sou mestre em direito agora, nós somos contemporâneas, né, ou do mesmo, contemporâneas não, mas somos da mesma universidade, né, Então, pessoal, quando a Renata me abordou dessa forma, eu tive que fazer um plano de negócio, mas eu já tinha um pequeno conhecimento, talvez, à época, para pegar ali o papel, a caneta e ver o que poderia acontecer. Meu escritório é um escritório pequeno, mas eu tenho, assim, boas demandas que eu posso administrar, e quando eu vejo que não dá para administrar, eu peço ajuda de algum colega, e eu sei que muitos aqui dos seus alunos, talvez que estejam conosco aqui, Renata, vão passar por isso. Então, por isso, né, a Renata vai estar aí para responder também. O Adriano também pode trazer a sua contribuição, até mesmo o professor Manuel, a respeito disso. Não é só passar na ordem, pessoal. Você tem que pensar que, a primeiro momento, eu vou trabalhar empregado, ótimo. Pega experiência, porque eu também, antes de ter o meu escritório, eu trabalhei 6 meses contados nos dedos com um antigo advogado aqui da nossa cidade, né, o Antônio Celso Polifeme, porque eu não fiz estágio, pessoal, eu tive que aprender, né, mas depois eu tive que caminhar sozinho. E está aí o relato da Renata aí, né, que já tinha um escritório, um pai administrador, né, tinha todo aí um segmento já meio que formado, mesmo assim, ela abriu mão, né, de algumas coisas, não desvencilhando de uma forma total, que nem deve, Deus me livre, o direito ia perder muito com isso, né,
mas teve que aprender, né, Renata? Teve que se sacrificar aí frente ao Gustavo, frente ao Didito, para ter mais conhecimento. E isso aí, pessoal, como num linguajar bem popular, dando os pulos, né, Renata? Bem isso, bem isso, mas a gente tem que buscar, né, o aperfeiçoamento, buscar o conhecimento sempre, isso é fundamental para todos nós aí, e quem pretende empreender, pretende ter o próprio negócio, ainda que vá inicialmente trabalhar, como a Viviane falou, com alguém para adquirir experiência, mas é importante já ir buscando aprender um pouco sobre gestão financeira, que é extremamente importante, sobre gestão de processos, né? Como que eu organizo, se eu tenho lá, por exemplo, um comércio, como que é meu momento ali de oferecer para o meu cliente, o meu atendimento, como que tem que ser feito, se eu vou ligar para aquele cliente para vir visitar minha loja ou para eu levar algum produto para ele, como que tem que ser feita essa ligação? A gente chama isso de gestão de processos, é interessante ter esse começo, meio e fim bem delimitado de como que eu vou agir. Pensar muito na questão de trabalho em equipe. Eu falo que os alunos às vezes não gostam do famoso trabalho em grupo, mas o trabalho em grupo ele é fundamental para despertar, para exercitar a capacidade de trabalhar em equipe. E aí vão aparecendo quem tem um pouco mais da capacidade de liderança, ela surge, ela flui nesses momentos. Então, é importante exercitar isso também. Trabalhar muito a questão do planejamento, como a gente falou já logo no início, Viviane falando aqui também que fez o plano de negócios, e claro, a gente tem planos de negócio que são mais complexos, mas eu posso fazer uma coisa mais simplificada, tem uma ferramenta interessante que é do Sebrae também, que chama Canvas, que é quase como se fosse um plano aí, mas ele é um pouco mais sintético, mais simples, e que ajuda para qualquer negócio, é disponível também no site. Então, assim, estudar um pouco sobre marketing, hoje a gente vê, né, principalmente com as redes sociais, agora nesse momento de pandemia, que está todo mundo conectado, o quanto é importante também buscar compreender esse posicionamento, quem é o meu cliente, para quem que eu quero falar, quem que eu quero atingir, quem que eu quero que compre ou que adquira o meu produto, o meu serviço. Então, pensar e estudar sobre o marketing também é um ponto interessante. Então, tudo isso envolve a temática da gestão, do empreendedorismo, de ser dono aí do próprio negócio, de cuidar desse negócio com muita garra, com muita maestria que é necessário. Adriano. Bacana, ótimo. Vamos para as perguntas, pessoal? Vamos lá. Perguntas aí, pessoal, vamos lá? Vamos lá então, pessoal. O pessoal que está assistindo aí, né? Que já está quase dando 8 horas. Ele encerra. Com muita audiência. Então, vamos lá. Quem tem perguntas aí, fica à vontade. A gente já passa aqui para a doutora Renata. Vamos lá, pessoal, senão eu fiz aqui umas perguntinhas. Uma já fiz aqui, ó. Vamos lá, pessoal? Estou aberta às perguntas. Aí, ó, não tenho vergonha não, Renata é nossa. Cadê o professor Manuel aí? O professor Manuel que... Eu acho que caiu a conexão dele, viu? Ah, é? O professor Manuel é entendido. Vamos lá, pessoal. Se não tiver, eu vou fazer uma aqui enquanto... faz uma para ir aquecendo. Então, ó, a Renata já deixou muito bem claro aí, né, que ela teve que se organizar, né? Então, assim, uma perguntinha bem básica, mas é bem... de repente, é bem interessante. O que você mais achou difícil, Renata? Embora você não mudou de profissão, você fez apenas um complemento, eu vejo dessa forma, tá? O que você mais achou, assim, de dificuldade talvez nessa transição entre um tipo de profissão e, de repente, você buscar uma segunda profissão, mesmo não tendo formação acadêmica, mas a vida é a melhor formação acadêmica que existe, né? O que você achou mais difícil de fazer essa transição aí? Eu acho que o mais difícil realmente é deixar claro para as pessoas que você fez essa transição. E tem várias formas de fazer isso, mas o marketing ele tem uma atuação bem grande sobre isso tudo. Eu estar hoje aqui falando
sobre essa temática, é uma forma de eu me posicionar como alguém que tem ali um conhecimento sobre essa temática. Então, quando a gente faz essa mudança, a gente precisa planejar também e fazer esse marketing estratégico de posicionamento, é onde eu vou colocando, vou incutindo na cabeça das pessoas que eu sou alguém que entende daquele assunto. Então, isso não é uma coisa que a gente constrói do dia para a noite, é realmente uma construção, e é difícil. Muitas vezes requer, assim, todo um estudo e até algum investimento. Por isso que eu falo da questão da consultoria, né? Se vier a se tornar aí uma marca, que é uma coisa que eu estou planejando fazer, eu sei que vai ter que ter também um investimento financeiro em cima disso, porque tem toda uma divulgação. Mas aí eu estou fazendo esse trabalho para me colocar como autoridade mesmo nesse assunto. Então, eu acho que o maior desafio foi esse, é deixar claro que você conhece o assunto, que você fez esse novo caminho. Bacana. Agora tem algumas perguntas aqui no chat. Do João Paulo. A pergunta do João Paulo, obrigado, João Paulo, pela sua pergunta. Como calcular os riscos, principalmente os financeiros? Essa é a pergunta dele. Bom, eu falo assim, que a gente precisa avaliar, quando você faz um plano de negócios aí para analisar a viabilidade do seu negócio, o principal ponto é justamente evitar que esse risco venha te trazer um prejuízo, que assumir esse risco venha te trazer um prejuízo. Então, eu preciso levantar, eu não sei qual que é a área do João Paulo aí, por exemplo, mas vamos supor que ele está pensando em abrir um negócio. Como que ele faz para calcular esses riscos, principalmente financeiros, para não quebrar a cara? Então, ele vai ter que pensar no preço desse produto, quem que é o cliente que adquiriria o produto dele, se esse cliente tem condições de adquirir esse produto, porque às vezes a gente pensa num produto ou pensa num serviço e pensa numa persona, pensa no cliente, mas na verdade os dois aqui também não se conversam, eles precisam ter essa relação, então isso eu preciso analisar. Eu falo que quem está iniciando um negócio, às vezes não precisa ter. Hoje a gente tem muitos softwares, muitos aplicativos que auxiliam nessa gestão financeira, mas às vezes uma planilha de Excel, onde você coloca as suas entradas e as suas saídas, ela já vai ajudar muito. E assim, não tem segredo, eu não posso ter uma entrada menor do que a minha saída, porque senão a conta não fecha. Então, essa é uma primeira premissa. Não posso, isso não pode acontecer, porque senão eu não estou fazendo bem aí o meu planejamento. A área dele é engenharia civil. E ele tá, engenharia civil. Engenharia civil e tem uma loja, trabalha com uma loja online. Ah, e ele tem uma loja online, olha que legal, né? Ele já está antenado, ele já está exercitando aí uma competência empreendedora, que é a busca de informações, de estar conectado com aquilo que está acontecendo no mercado. Você tem um negócio online, você já está saindo à frente de muita gente. Agora, é importante olhar para o aspecto financeiro. Uma outra dica para a questão financeira, não misturar o teu dinheiro com o dinheiro da empresa. Isso é um dos maiores erros que os empreendedores podem cometer. Eu preciso ter um prolabore, que é aquele meu salário mensal que eu retiro ali da empresa, mas eu não posso comprometer todo aquele caixa da empresa com os meus gastos pessoais, porque senão a conta não vai fechar. Lembre-se sempre que a entrada deve ser maior do que a saída, não o contrário, senão fica com o caixa no vermelho. Bacana. Pergunta da Ana Paula, como superar o medo de empreender? Esse sentimento, esse medo de empreender. Como é que a gente pode superar isso? Bom, não é tão simples, né? Não tem assim uma receita de bolo, mas eu falo que a primeira coisa é o planejamento. Se eu planejo bem, se eu fiz uma análise bem completa daquilo que é o que eu pretendo fazer, isso já vai diminuindo o meu medo, porque o nosso medo, ele está muito relacionado com a incerteza, com o medo daquilo que eu tenho para enfrentar. Se eu planejo, eu consigo minimizar. Não significa que eu não vou ter medo, a gente sempre vai ter, o medo faz parte da nossa natureza. Mas ter coragem não é ter ausência de medo, é simplesmente dominar esse medo para poder dar o primeiro passo. Então é isso que ela deve buscar, ter essa coragem. O planejamento vai ajudar nesse controle do medo, certamente. Planejando bem, esse medo aí, ele fica mais reduzido e a coragem dá lugar a ele. Bacana, Renata. A outra pergunta é da Isabelle.
eu não sei qual curso que a Isabelle como usar a psicologia do sentimentalismo para cativar possíveis clientes. Olha só. Ela é da arquitetura. Então, Obrigado. isso daí no marketing, e é legal, depois você procura aí pesquisar sobre isso, mas chamam-se de gatilhos mentais. Quando eu vou fazer um post, vou fazer lá uma postagem na minha rede social e tal, e eu vou colocar alguma coisa que chamou a atenção daquela pessoa, daquele meu cliente. Para eu usar isso, para cativar os meus clientes, eu preciso ter claro quem é esse cliente. Então, o primeiro ponto é saber quem é o teu cliente, para quem que você quer falar. Porque se você não sabe para quem quer falar, dificilmente você vai conseguir criar um gatilho mental, alguma coisa que prenda a atenção daquela pessoa. Então, eu preciso saber quem é esse cliente. Fazer mesmo um mapeamento, que no marketing a gente chama de descobrir quem é a persona. Então, se é homem, se é mulher, qual a faixa etária, qual a classe social, o que ele busca, o que ele gosta. Porque aí eu sabendo bem quem é esse meu cliente, eu vou conseguir criar esses gatilhos mentais, lidar ali com ele, falar aquilo que ele está querendo ouvir. Ótimo. Acho que as perguntas aqui do chat já acabaram já. O pessoal acha que não tem mais nenhuma pergunta, mas eu tenho uma pergunta, assim. Eu vi que você falou do Canvas, né? Inclusive, eu estou trabalhando com essa ferramenta, estou ensinando os alunos de nutrição e fisioterapia. Olha que ótimo! Qual dica que você dá para eles, né? Para eles aproveitar as aulas e já usar essa parte prática, né? Que essa ferramenta proporciona, que eu enxergo muita coisa muito boa nela, né? E que eles possam sentir isso também. Olha, gente, vocês estão tendo uma oportunidade incrível de estar tendo isso, né? Eu falo que no curso de Direito, por exemplo, eu estou hoje com uma disciplina que se chama Tópicos Essenciais, que é uma disciplina pequenininha, tem carga horária de 20 horas, mas a gente está trabalhando um pouco disso, um pouco desse planejamento, um pouco da carreira, porque quem não é da área de administração acaba saindo da faculdade muito cru nessa parte. A gente não domina, não conhece, não sabe. Só depois que se forma que começa a se preocupar com isso. E aí, quem está tendo esse curso aí com o professor Adriano, então, sobre Canvas, aproveitem, porque vocês vão aprender uma ferramenta que ela não é difícil de ser trabalhada e que ela auxilia muito nesse planejamento aí do negócio, seja ele qual for, seja você de qual área esteja cursando aí na faculdade. Bacana, Renata. Ó, surgiu mais duas perguntas aí. O primeiro da Rosana. Aproveitando a pergunta, como é que eu posso fazer esse mapeamento? Como saber mais do cliente? Faço uma pesquisa? A pesquisa é uma forma. Oi, pode falar. Eu acho que o complemento da pergunta seja da Isabelle, né, Rosana? Me corrija, tá? Eu acho que sim. Deve ser, né? Eu acho que sim. Sim, ela falou que é a mesma complemento. É a mesma, né? Então, a pesquisa, né, ouvir o teu cliente, saber o que ele gosta, é super importante, isso a gente pode fazer. Eu falo para os advogados, inclusive, né, atender o cliente, terminou o processo, mas não corta a tua relação com ele, continua mantendo, continua ouvindo, pede um feedback para ele do seu trabalho. Então, se é um outro negócio, né, tem aí a nutrição, a engenharia, enfim, qualquer que seja, esse contato com o cliente é importante. Atendeu ele e falar, e aí, você gostou do atendimento? Você esperava mais alguma outra coisa? Tem algo a mais que você gostaria? Tem um comércio, a pessoa chegou ali, você mostrou a loja e a pessoa não quis nada. Eu preciso entender o que ela procurava, o que eu não tinha para poder oferecer para ela. Então, é necessário tentar conversar com esse cliente, é importante. Isso pode, sim, ser feito por meio de pesquisa. Tem gente que faz a pesquisa mais robusta, contrata, inclusive, empresa para fazer essa pesquisa quando vai ali abrir um novo negócio, para ver se tem campo para aquilo também. Mas a gente pode fazer pesquisas mais simples. Escolhe lá 10, 15, 20 pessoas que você conheça, que sejam potenciais clientes, e pode enviar, inclusive dá para fazer pelo Google Formulário, esse tipo de pesquisa, para você ouvir. Porque às vezes a gente está pensando em fazer um tipo de serviço ou oferecer um tipo de produto e não é o que as pessoas estão querendo. Às vezes elas estão querendo uma coisa um pouco mais diferente e nessa pesquisa pode vir a resposta. Então a pesquisa ela ajuda sim, com certeza. Que mais? Bacana, Renata. A outra pergunta é do Davi, da fisioterapia. Obrigado, Davi, pela sua presença aí. Durante essa pandemia, muitos pequenos empresários fecharam suas portas devido à falta de não ter se planejado financeiramente. Ou seja, ter além do capital de giro, um capital de risco.
Qual sua sugestão para se planejar dentro dessa visão? A minha sugestão já está na própria pergunta dele, planejamento. Qual a sua sugestão para se planejar? Planejar. Mas realmente, isso é uma realidade aqui do empreendedor aqui no Brasil, que trabalha com caixa muito apertado. A maioria das empresas aí não conseguem se manter por mais de 2 meses, aí se realmente não estiver entrando, e isso aconteceu agora na pandemia, você teve que fechar as portas. O capital de giro que ele tinha ali era muito pequeno, suficiente para manter 1, 2 meses, não deu, ou ele entrou no vermelho e quebrou, ou ele fez empréstimo, ou ele foi buscar outras formas ali de tentar vender. Então, assim, o planejamento financeiro ele é importante, por isso que é importante não misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, para que essa empresa possa ter sempre um caixa, para que ela possa sempre ter um valor ali que vai cobrir no caso dessas emergências, no caso de uma rescisão de empregado. Costuma-se dizer que todo ano a gente tem que deixar no caixa da empresa um salário de empregado, já para prever uma possível rescisão, porque a gente sabe que tem várias verbas para serem pagas. Então, esse planejamento é muito importante, pensar bem isso. E assim, tentar se beneficiar daquilo que aparece como alternativas. Então, nesse momento da crise, a gente teve aí medidas provisórias que trouxeram possibilidades de redução de jornada com redução de salário para funcionários. E isso foi uma coisa interessante para quem tem empresa. Eu, no meu caso, eu fiz isso com as minhas colaboradoras, a gente fez redução, porque eu entendi que nesse momento eu precisava preservar o caixa da minha empresa, então o que eu pudesse preservar, eu busquei fazer. Negociei aluguel também, fiz requerimento para a imobiliária, justificando que o meu negócio estava fechado e que eu não poderia pagar aquele valor de aluguel mais, por conta da pandemia e tal, e eu consegui negociar. Então, é necessário fazer essas medidas aí quando vem a crise. Mas não precisa deixar a crise chegar. Antes dela, se já for tendo esse planejamento, vai ficando mais fácil a hora que acontece uma crise para conseguir contornar. Empréstimos, hoje a gente tem aí também muita linha de crédito que foi aberta, que foi disponibilizada nesse momento de pandemia, e que aí vale a pena a pessoa analisar se é viável ou não. Tudo para evitar que tenha que fechar o negócio, que tenha que fechar as portas, como o David disse aí. Bacana, viu, Renata? Renata, aproveitar o gancho que não tem mais perguntas, eu vou fazer um complemento, acho que a Viviane complementa depois, né, Viviane? Levando em conta essa questão de pós-pandemia, e que nós temos aqui vários futuros profissionais, né, que serão liberais, né, advogados, engenheiros, as demais profissões, pegando o gancho no momento de dificuldade como esse, né, eles podem enxergar uma esperança aí no fim do túnel no empreendedorismo? Acho que é uma pergunta-chave, né? Uma pergunta-chave aí, acho que, né, levando meio de tanta coisa ruim, tem que falar coisa boa também, né? Sim. Mas eles podem enxergar essa esperança, na verdade, né, de ressignificar algo, ressignificar a profissão deles, mesmo num cenário tão contraditório que a gente está, né? De tantas notícias ruins, a gente tem que ter... Eles podem acreditar nisso, na questão do empreendedorismo, de empreender ainda com um viés muito forte, que parte deles somente, e toda a conjuntura também, que possa contribuir? Eu falo assim, que o empreendedor ele precisa ser otimista. Claro que você não vai ser aquele otimista que se joga e que não corre os riscos calculados, mas um empreendedor que seja muito pessimista, ele já não vai nem conseguir desenvolver bem as capacidades empreendedoras, porque ele vai estar sempre olhando para o negativo, e isso atrapalha o crescimento. Então, assim, a gente precisa ser otimista, e ao que tudo indica, pelas notícias ou pelo que a gente vê andando, a gente está entrando num processo de retomada. Claro que ela é gradual, claro que ela pode ser mais lenta, tem muita coisa ainda para acontecer. Como a Viviane falou logo no início, aqui a pandemia não acabou, por mais que tem gente que parece que pensa que acabou, né? Mas a gente precisa olhar com esse olhar mais otimista para esse futuro. E eles que estão aqui, que são jovens, que estão vivendo aí essa quarta revolução industrial e que já estão familiarizados com essa tecnologia, com a inteligência artificial, eles devem usar isso a favor deles. Na advocacia, por exemplo, nós vimos aí advogados mais antigos, tal,
se vendo as loucas com o momento de digitalização de processo, de audiências virtuais e tal. Por quê? Porque não dominavam aquilo. Essa geração mais jovem aqui, eles já dominam. Então, eu falo que isso já é um ponto positivo. E aí dá para pensar os negócios que eles vão querer seguir para dar esse olhar, inclusive, online. Que hoje eu falo assim, que o online ele veio realmente para ficar, a gente avançou aí coisas que levaríamos uns 5, 6 anos para avançar, nós avançamos nesses 6 meses de pandemia. E a tendência é que continue sendo muito forte tudo isso, então o e-commerce, a venda online, ela vai continuar cada vez mais forte, as pessoas aprenderam a comprar online e elas vão continuar comprando online. Essa pandemia trouxe também para a gente uma ressignificação dos espaços. Então, talvez hoje já não precise de uma loja tão grande, de um escritório tão grande. Por quê? Porque a gente tem essa possibilidade do mundo virtual, muito aí às claras para todos nós. Então, acho que isso são grandes aprendizados que a gente tira nesse momento e que faz aí já ir pensando, planejando esses negócios já com esse olhar mais tecnológico, com esse olhar antenado aí com aquilo que é tendência. Bacana, Renata. Surgiu mais perguntas aqui. Isabelle, como quebrar o paradigma da falta de confiança a um negócio administrado por alguém mais jovem que os possíveis clientes? Bom, primeiro que às vezes a gente tem, né, aquela crença conosco de que porque nós somos mais jovens, a gente é mais inexperiente e que a gente não passa credibilidade. Na verdade, isso nem sempre é a realidade. Eu falo até pela minha experiência, quando eu iniciei para dar aula no curso superior, eu tinha 26 anos, eu dei aula para a primeira turma do curso de Direito da FAIT. Essa primeira turma do curso de Direito da FAIT, ela era majoritariamente de pessoas de mais de 40 anos, então quase todos os meus alunos eram mais velhos do que eu. E a gente entrar numa sala de aula sendo mais jovem, né, eu precisava exatamente disso que ela falou, eu precisava demonstrar confiança para os meus, entre aspas, clientes aí, que no caso eram os alunos, que eram mais velhos do que eu. Como que eu ia fazer para eles acreditarem na minha capacidade? E aí vai muito do nosso posicionamento, Isabelle, de como você se coloca para esse cliente. Tem uma característica empreendedora que ela é de suma importância para isso, que é a exigência de qualidade e eficiência. Qualidade você demonstra para o seu cliente. Então, se você atende bem, se você entrega aquilo que ele busca, se você surpreende, inclusive, as expectativas dele, a questão da tua idade, de ser mais jovem, tudo isso cai por terra. Porque você está entregando aquilo que ele buscar e você está até surpreendendo ele. Então, busque muito focar na qualidade e na eficiência. Eu não sei qual é o teu negócio ou o que você pretende ter, mas qualidade e eficiência são 2 pontos fundamentais aí para que a questão da idade seja um mero detalhe, tá? Então, foque nisso. Olha, Renato, o Adriano pediu para eu estar passando para você a outra pergunta da nossa querida Amanda Cauani, sobre esse momento de pandemia, onde muitas empresas tiveram que focar bastante em vendas online, etc., já me vi na situação de um cliente ter sido enganado por outra empresa e não ter confiança de comprar novamente online. Como podemos passar essa confiança para esses clientes? É o caso do cliente que teve uma experiência infeliz, talvez com o concorrente, e agora a sua empresa precisa mostrar que ela não é lá como concorrente, que ela é melhor, que ela é mais confiável e tal. Uma das formas que eu gosto para esse tipo de situação é pegar depoimento de cliente. Não sei se vai se encaixar no teu caso aqui, Amanda, mas assim, ter depoimentos de clientes, pessoas que estão falando para os outros que o teu negócio é legal e que ele funciona bem, ajuda muito, porque quebra muito essas objeções. Então, num caso desse, se é uma loja online, tem lá já os lugares mesmo para fazer avaliação, para deixar depoimento. Magazine Luiza, por exemplo, trabalha muito com isso. Você vai comprar um produto, você já vê lá as avaliações, o que as pessoas falaram do produto, o que falaram do prazo de entrega e tal. Então, é interessante esse tipo de ferramenta no negócio online, porque aí são os teus clientes falando por você. E o que o cliente fala por você surte muito mais efeito do que o que você fala por você. Então, ouvir esses clientes, deixar
que fique aberto aí para que eles deem os depoimentos, façam as avaliações. Às vezes é uma microempresa, nem tem um site ainda, tem só lá uma fanpage, um perfil no Instagram e tal. No Facebook a gente tem aquelas opções de avaliação. Então, buscar usar essas avaliações ajuda bastante também, porque a pessoa vai vendo que, no teu caso, a tua empresa aí trabalha de outra forma, que ela é, sim, confiável. Ótimo, Joia. Vai lá, Adriano. A outra pergunta é da Jaqueline, né? Doutora Renata, muitos empreendedores sofreram muito com essa crise e acabaram fechando as portas. Outros alavancaram seus negócios. É possível que essa diferença seja pelo tipo de administração que esses empresários passaram a tomar nessa crise? Obrigado pela pergunta, viu, Jaqueline? Sim, eu acredito que sim. Os empresários que praticavam mais a questão do planejamento, que tinham planejado um caixa, que não misturaram o seu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, que tomaram várias medidas antes mesmo que a crise viesse, eles conseguiram aí se virar. Aquele empresário que veio o tsunami, veio a onda, e ele ficou lá, sentado, esperando, a crise vai passar, e eu vou ficar aqui esperando e eu não vou fazer nada, provavelmente eles fecharam as portas dentro de 2, 3 meses. O empreendedor que veio o tsunami, veio a crise, e esse cara levantou e falou, peraí, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa para que o meu negócio não feche, eu preciso inovar, e a palavra inovação é a palavra da vez nesse momento aqui. Então, quem teve esse olhar, quem está tendo esse olhar de buscar inovar, de buscar fazer diferente, de buscar encontrar alternativas, com certeza está evitando que as portas se fechem. Então, eu acredito sim que tem uma diferença aí de perfil de empreendedor para aquele que vai ter mais sucesso e aquele que vai fechar as portas. Isso mesmo. Vai lá, Viviane, contigo. Vamos lá, estão fazendo um bate-bola aí, viu, Renata? Ana Cláudia, agora em tempo de pandemia, é um bom momento para abrir o próprio negócio, Renata? Depende. Depende do seu plano de negócio. Tem que saber qual é o negócio para ver se hoje ele se ele tem aquele mínimo viável, né? Se hoje realmente ele se apresenta como sendo uma alternativa. Nesse momento de pandemia, a gente viu negócios que funcionavam muito bem e que tiveram uma queda muito grande, por exemplo, no setor de turismo, foi extremamente afetado, em grandes empresas aí fazendo demissões e tudo mais por conta da impossibilidade de viagens, e em contrapartida outros setores crescendo muito, como por exemplo o de entregas. Então a gente viu aí o 8 e 80 nesse momento. Então eu preciso entender o que é o negócio, né? O que eu estou fazendo, né? O que eu quero. O iFood, por exemplo, o iFood cresceu extraordinariamente, o valor de ações deles tudo cresceu nesse momento de pandemia. Por quê? Porque aumentou o número de entregas. Então, de repente, se é um negócio relacionado com isso, pode ser um bom momento. Agora, a Decolar, que é a empresa de turismo, teve forte queda. Por quê? Porque não é o momento do turismo agora. As coisas estão ainda retomando muito gradativamente nessa área. Então, precisa analisar o que é o negócio e se nesse momento ele é viável ou não. Mas, ainda que analise que nesse momento não é viável, mas tem isso como um sonho, como um ideal, é legal ir fazendo planejamento e pensando, e ficando antenado no que está acontecendo no mercado. Pode ser que nesse mês não seja ideal e, de repente, mês que vem ou no próximo, as coisas vão mudando e começa a ser viável, e aí pode ser a hora de abrir. Então, planejar é fundamental mesmo. Bacana. A Fernanda trouxe uma complementação aqui, né, do marketing de relacionamento, contato mais ativo com o cliente, mas também a criatividade foi muito latente na pandemia também, né? Isso eu acho que a Ana Cláudia respondeu aqui, o negócio é mercearia e bar, nesse momento. Mercearia e bar. Outra pergunta da Andressa. Estou cursando engenharia civil e durante a pandemia formei uma equipe para comandar uma loja online, na qual cada um tem uma função específica. Na questão financeira, decidimos fazer um investimento inicial e a partir desse investimento aumentando o capital da nossa loja e seguir assim por 5 meses. 5 meses. Nesses 5 meses, só retiro o dinheiro necessário para repor o estoque da nossa loja. Não sei se é uma pergunta, acho que deve ser uma... Dá pra gente bater palma para ela mesmo. Não é pergunta, é só para bater palma. Muito bem, Andressa. É isso aí. É isso aí. A gente tem que lembrar que qualquer negócio, eu não falei sobre isso hoje, todo negócio ele tem aí os primeiros meses de funcionamento onde
a saída é maior do que a entrada, isso é fato. Depois de um tempo é que eu atinjo aquilo que a gente chama de ponto de equilíbrio, que é a minha entrada igual à minha saída. E depois de um tempo é que eu consigo ter aí entradas maiores do que saídas. Isso tudo, num bom plano de negócio, vai estar previsto. Vai estar previsto em quanto tempo você atinge esse ponto de equilíbrio. Então, assim, tem negócios que atingem ponto de equilíbrio em 3 meses, tem negócios que atingem ponto de equilíbrio em 6, tem negócios que atingem ponto de equilíbrio em 1 ano. Nesse período, eu não posso estar tirando dinheiro da empresa, porque senão eu corro um sério risco do negócio não dar certo mesmo. Então, isso que a Andressa está fazendo está certinho, é só retira o dinheiro necessário para repor o estoque da loja. Perfeito, é isso aí mesmo. Bacana, eu acho que a Viviane caiu, viu? Caiu, acho que voltou agora. Caiu e voltou, né? É. Aqui as perguntas encerraram, já são quase 8h30. Eu ficaria mais ainda falando aqui, porque é tão gostoso esse bate-papo. Sim, tá muito bom mesmo. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Mas acho que a Rosana mandou aqui. No começo, tá. logo de pós, tem planos. Rosana, acho que eu vou deixar para a Viviane responder essa pergunta, viu? Planos de pós. Não sei se a Viviane está aí. Deixa eu ver se ela está aí. Oi, eu posso falar? Pode, Rosana, vamos lá, vai. sim, claro. Ó, então, é que a doutora Renata, ela é franqueada da Damásio, né? Isso. E no começo do ano, a Vivi comentou, né, que talvez estariam implantando alguma coisa de pós ali na Faite. Vocês têm planos ou não tem mais? Como que é? Então, ó, a Damásio, a gente é conveniado com a FAIT, então os alunos da FAIT e ex-alunos da FAIT têm descontos em cursos conosco lá. E hoje, no Damásio, em termos de pós-graduação, a gente tem 18 áreas de direito, de pós-graduação, temos pós na área de carreiras internacionais, pós na área de gestão educacional, e nós temos os MBAs também, que são excelentes não só para quem é da área de administração de empresas, mas para todo mundo que gosta dessa temática que nós falamos hoje aqui. Então, hoje a gente tem um MBA novo que acabou de sair, que é de Marketing, Branding e Consumo Digital, um outro MBA que é de Controladoria, o outro que é de Processos e Metodologias Ágeis, é um tema bem interessante também de como tornar esses processos mais rápidos aí nas corporações, nas empresas, está ganhando bastante força essa temática, e aí foi lançado o MBA de Gestão de Pessoas, um de Gestão de Negócios, esse daqui eu acho muito legal para qualquer pessoa que pretende ter um negócio e quer ter uma especialização, e o de Gerenciamento de Projetos. Então, a gente está hoje com todos esses MBAs aí, e eles têm 4 entradas no ano, todas as nossas pós e MBAs têm 4 entradas, fevereiro, abril, agosto e outubro. Então, é possível ingressar em qualquer uma dessas épocas. Bacana. Acho que respondeu a sua pergunta, né, Rosana? Viviane, quer complementar alguma coisa? Oi, desculpe, Isabelle... deu uma interferência. Eu entrei pelo celular. A Isabelle está perguntando se o outro de projeto seria para a construção. Ele tem indicação também para quem atua aí na área de engenharias e arquitetura também. Ele não é especificamente da construção em si, mas ele fala sobre projetos. É bem interessante. Quem quiser informações, já que eles estão me perguntando um pouco sobre isso, deixa eu passar meu contato aqui, porque aí é só vocês me mandarem um oi. Pode ser lá no meu Instagram mesmo, que aí eu já respondo por lá, encaminho descritivos, né? Porque a gente está falando de planejamento, então, assim, mesmo que não vá fazer agora, é legal estudar, analisar, pensar qual curso, então eu estou à disposição. No meu Instagram é profa.renatadomingues, tá? Então é profa Renata Domingues, quem quiser me seguir lá, eu estou sempre colocando algumas dicas, assim, de carreira, de empreendedorismo, de negócios, então é Profa, com A, profa.renata_Domingues. Eu vou escrever aqui no profa.renata melhor. Domingues. Se digitar no Instagram Profa Renata Domingues já aparece. É que esse aqui é a arroba é profa.renata_Domingues. E aí tem também a nossa rede oficial do Damásio, que é Damásio Itapeva, tá?
Então, também lá tem todas as informações de cursos, mas eu estou à disposição, assim, quem quiser mais informações sobre isso, ou quiser bater um papo, como a gente está conversando aqui também, tá? Assim, sou muito aberta a atender todos aí que buscam informações sobre carreira, sobre negócios, e a gente pode ir conversando. Tem a pergunta do Everton, Renata. Nesse momento onde está havendo uma mudança de cultura, quais os principais fatores que devem ser levados mais em conta nesse planejamento? Como a legislação vai se comportar nessas novas, acho que, fases de transformação? Quais são as possíveis mudanças? Bom, vamos lá, vamos pensar a primeira pergunta aqui. Principais fatores que devem ser levados mais em conta nesse planejamento. E acho que se alinha até com o que a outra colega tinha perguntado aqui, se o negócio, né, era mercearia, bar, se era o momento oportuno para abrir ou não. Então, quando a gente fala em planejamento, nesse momento, principalmente, a gente precisa levar em conta isso, se o momento atual, se a conjuntura econômica, sanitária, tudo que está acontecendo nesse mundo, se ela é propício para aquele tipo de negócio que a pessoa está pretendendo abrir. Então, isso é necessário levar em conta, tá? Acho que é o principal ponto aqui em termos de planejamento. Pensar na tua questão financeira, então, se você tem capital para investir nesse negócio, se você não tem, se você planeja, então, buscar crédito para isso, e onde é que você vai conseguir esse crédito, quais são as taxas para conseguir esse crédito, então, isso também é importante. E buscar conhecer um pouco mais aí o seu cliente, o seu público-alvo, quem são as pessoas para quem você quer vender. Eu acho que nesse momento, acho que esses 3 fatores são muito importantes. Identificar aqui na atual conjuntura se esse negócio é um ramo, uma área que está em ascensão ou se está em declínio, isso é importante. Pensar aí a questão do crédito, se tem capital para fazer esse investimento ou se vai precisar buscar, e pensar na persona, pensar no perfil aí do cliente. Esse é um primeiro ponto aí da primeira pergunta dele. Aí, como que a legislação vai se comportar nessas novas transformações? Bom, tudo depende, a gente está nesse momento de pandemia sendo norteado por medidas provisórias, que são leis no sentido amplo da palavra, elaboradas pelo presidente da República, onde ele coloca aí para nós algumas regras. Possivelmente, enquanto a gente estiver nesses momentos de urgência, de excepcionalidade, a gente vai continuar tendo algumas medidas provisórias nesse sentido. A gente teve agora recentemente a prorrogação por mais 2 meses desses acordos trabalhistas aí, dessa possibilidade de redução de jornada. Então, talvez, se a pandemia persistir, pode ser que isso volte a ter. Eu falo que a gente deve ter alteração aí na parte tributária, porque estão aí já fazendo todo um estudo de reforma tributária. A gente está para ter também alteração em legislação administrativa, mais para o setor público. E aí estão em discussão ainda para saber exatamente o que vai ser a mudança. Eu ainda não vou conseguir responder a última pergunta, porque está em trâmite, tá? Tá para sair. Ótimo, doutora Renata. Eu acho que as perguntas se encerraram. Viviane, você tem mais alguma pergunta para fazer? Da minha parte, estou satisfeito demais até. Eu peço desculpa, teve uma interferência no meu notebook, apagou tudo, daí entramos pelo celular, mas eu acredito que seja isso mesmo, eu acredito que esteja contento aí, tanto da gente aí como professor, como empreendedor, né, como talvez até pesquisador da área, né, Renata? Porque escrevemos também sobre isso, né, principalmente na área do direito, né? Mas eu não sei, os nossos alunos estão aí contentes, estão satisfeitos, né? Se tiver mais alguma perguntinha, faz aí, né? Porque senão daqui a pouco daremos por encerrada essa nossa reunião, não foi nem bate-papo, foi uma reunião mesmo. Inclusive, até divulguei o link da lista já, né? Porque está no finalzinho, já divulguei. Pessoal, agora o evento está para vocês aí, se tiver dúvida, perguntas. Eu já fiz todas as minhas, aprendi coisas novas, então para mim está ótimo. Eu acho que é isso mesmo. Eu quero agradecer demais a você, viu, Renata? Mais uma vez mesmo. Que Deus te abençoe bastante, que Deus te prospere aí,
que você seja realmente uma autoridade nesse meio. E agora, como você enfatizou, marketing jurídico, empreendedorismo, essas coisas fazem parte de qualquer profissão. A partir de março, nós experimentamos esse momento. E eu acredito que, talvez agora, como professores que somos, as instituições de ensino superior, elas vão ter que ter também essa reinvenção, né, ou um rebranding, né, para refazer, né, as suas matrizes curriculares. Exato. Né, porque essa questão de empreendedorismo, de marketing, né, essa questão de finanças, ela não pode ser atrelada somente ao curso de economia, ao curso de contabilidade, ao curso de administração, mas vai ter que ser uma vertente aí para as outras, né, Renata? Exato. Eu entendo como necessária essa reformulação. Eu até escrevi um artigo sobre isso recentemente para a área de direito, onde eu defendo esse posicionamento que as diretrizes curriculares precisam ser revistas para incluir disciplinas que realmente preparem para o mercado de trabalho e também disciplinas que estimulem mais o desenvolvimento das soft skills, que são essas habilidades aí mais sensíveis e que são típicas dos seres humanos, que os robôs não vão conseguir nos imitar nessa questão. E aí, com isso, a gente consegue permanecer insubstituível, mesmo com todo o avanço aí da tecnologia. Hoje não deu nem muito para falar sobre isso, mas quem sabe num outro café a gente fala sobre soft skills, porque realmente é importante a gente desenvolver cada vez mais essas competências de empatia, de liderança, de empreendedorismo, de comunicação. Então, é isso que faz de nós seres especiais e que faz com que a gente não seja insubstituível. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, mais uma vez, ao professor Adriano e à professora Viviane, pelo convite. Obrigada, pessoal que está falando aqui, muito obrigada. E foi um prazer estar com vocês aqui. Se ficou ainda alguma outra dúvida, podem me mandar aí nas minhas redes sociais, que a gente continua conversando por lá. E eu quero deixar, assim, como mensagem final para vocês, que vocês busquem exercitar a criatividade, ampliar os horizontes, porque isso ajuda a gente nessa capacidade de inovação, que é algo que a gente precisa exercitar muito, principalmente nesse momento de pandemia pelo qual a gente está passando. Tem uma frase do Walt Disney, que eu amo citar essa frase, que ele dizia assim, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. A concorrência é menor. E é exatamente isso, ninguém mais do que ele para ter inovado, né, para ter criado todo aquele império num lugar que era um pântano, num lugar onde ninguém acreditava que pudesse virar o que virou, mas é porque ele foi norteado por essa frase, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então busquem isso, busquem inovar, porque tendo a inovação, realmente a concorrência fica menor. Quando eu fico fazendo mais do mesmo, eu sou só mais um nadando aí num oceano vermelho. E aí a gente precisa tentar nadar no oceano azul, fica aí já a dica de livro também, Estratégia do Oceano Azul, é bem legal sobre isso, tá? Sobre como inovar, sobre como ser diferente, como se destacar nesse mercado de trabalho, como fazer aí igual o Walt Disney. Prazer. Renata, brigadão por tudo, tá? Eu agradeço aí a sua participação, tá? A sua colaboração. O pessoal que preencheu a lista, nessa semana já vai receber o link para download do certificado, tá? Vou divulgar isso com a Viviane, nos canais do WhatsApp, nas redes sociais também. E desde já agradeço, Renata, a participação, a disponibilidade, esse bate-papo incrível. E vou mandar o vídeo para você também no final, para você compartilhar nas suas redes também, no seu canal do YouTube, vai estar no meu também, mas vou disponibilizar para você também aí. Colocarei, com certeza. Foi um prazer estar com vocês aqui. Estou fechando minha segunda-feira com chave de ouro e dando pontapé inicial para uma semana excelente para todos nós aqui. Para todos nós. Então tá bom, então. Tchau para vocês. Então. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.